Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro. E um vídeo à tarde, né, gente? Ó, mas é porque realmente, como eu falei para vocês, a gente está acumulando muita coisa. Então vamos começar a desacumular as coisas e vamos lá falar do que aconteceu durante a madrugada. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As irmãs ali, Camila e Tamires, olha... As irmãs maldosas, viu? Maldosas e covardes, né? Sabe por que eu acho que elas são covardes? Porque elas não gostam da Vitória. Tá mais do que na cara que elas não gostam da Vitória Estrada. Então por que elas ainda continuam ali tentando essa amizade com a Vitória se elas não gostam da Vitória? Fica ali parecendo que elas estão querendo só puxar o saco. Ao invés de dizerem logo que elas não querem ser amigas e tal. Gente, é uma coisa ali que deixa bastante claro pra gente. É só pra puxar saco mesmo. Aí depois ficam se vitimizando, ficam querendo dizer que porque a gente é pobre, porque isso, porque aquilo. E no fim o público não compra. Porque elas próprias se colocam nesse papel. Elas próprias se colocam nessa posição. Além disso, né, a gente ainda teve o Marcelo prometendo causar demais no Sincerão de hoje à noite. Não acho que ele vai entregar tudo que ele tá prometendo, tá? Até porque o argumento dele pra jogar pra cima da Aline é péssimo. Péssimo, né? Porque o cara, ele se acha tanto que ele esquece de prestar atenção nessas coisas. Mas vamos dar uma olhadinha, gente, nas enquetes, tá? Porque as enquetes, elas dão pra gente essa coisa interessante da gente saber quem é que de fato vai ter mais chance, tá? De permanecer na casa. E eu tô achando que o pessoal não quer dar uma segunda chance aí pro casal do Pix, não, né? Por mais que o casal do Pix pareça, o casal do Pix acaba não sendo lá tão interessante assim pra esse jogo. Olha aqui o último votalhado. Eu tô abrindo aqui, gente, pra gente dar uma olhadinha. Vamos ver junto esses números. Olha aí. Vou clicar aqui e a gente vai acompanhar. Olha como é que tá essa evolução da pesquisa. O casal aí tá com 56 e 67. Eles começaram ontem com 53 e 92, caíram para 53 e 66, aumentaram para 56 e 38 e agora 15 horas aumentaram para 56 e 67. Olha, o casal tá numa situação complicadíssima, viu? Acho que eles não escapam não. E se o Marcelo fizer o que ele tá prometendo hoje, eu também tô achando que ele não vai escapar não, viu? Tô achando que ele vai acabar se dando mal nesse Sincerão. E aí continua a mesma coisa. Tem site aqui que fica variando e tal. No geral, vocês percebem que eles só aumentaram as médias. O Splash Wall. Gente, esquece o Splash do Wall. Porque o Splash Wall às vezes é usado por torcidas para tentar manipular esses números, tá? Então esquece o Splash Wall. Esquece. Nem liga para o Splash do Wall. Liga para o que o geralzão tá dizendo. O geralzão tá dizendo aqui que quem vai sair é o Marcelo e a Arleane, tá? Canais do YouTube, gente, vários canais do YouTube estão apontando a mesma coisa, 66 e 92 na média. Tá? Então eles praticamente vão ser eliminados. No X, o negócio está começando a virar, não sei se vocês perceberam que no X ontem o Diogo e a Vilma estavam numa posição bem pior do que eles estão agora. Então me parece, gente, que vai dar ruim pro casal aí. Eu acho que o casal não vai aguentar muito não, tá? E nas outras redes, vocês sabem, fica o negócio ali variando de uma coisa para outra, mas no geral é o casal que tá dando. Tô achando que vai ser o casal, tá? Na média, tá dando o casal. Possa ser que até a gente esteja enganado com relação a isso, gente? Pode, porque a gente não é dono da verdade. Mas eu tô achando que vai dar ruim pro casal. Tô achando que o casal aí, eu tô achando especialmente o Marcelo muito soberbo com relação a isso, porque ele tem certeza absoluta que ele tá sendo o melhor jogador, que ele é o jogadorzaço da edição e tal.
E no final das contas, me parece que o público não está vendo desse jeito, né? Mas enfim, vamos comentar, gente, o que aconteceu depois da formação do paredão. Parte disso eu já te contei lá no site, você pode dar uma olhadinha lá. Mas o que a gente vai te contar aqui são outros detalhes que não dá pra gente colocar 100% no site, né? Vocês já perceberam que nem tudo cabe no site. Olha só uma das coisas interessantes aqui. Depois que terminou ali a formação do paredão, o Diogo foi atrás da Vitória e do Matheus. Aí ele pediu para conversar com a Vitória. Ele estava chorando assim, aos prantos. Aí ele disse mesmo que queria conversar, porque foi muito difícil para ele votar nela, até porque os dois são colegas de trabalho. Aí a Vitória depois disse que queria conversar com ele e com a mãe. E ele disse que... Ela disse, aliás, que queria que os dois estivessem juntos para eles conversarem, para eles esclarecerem muita coisa, para eles entenderem aí para onde as coisas estavam indo na relação deles. Aí depois o Diogo foi conversar ali com o Diego e com a Dani. E, gente, eu nem imaginava que o Diogo fosse tão altão assim, né? Olha aí a altura dele com relação ao Diego Hipólito. E eu já acho o Diego Hipólito altão, né? Quem já viu ele pessoalmente já viu que ele é bem altão. E aí o Diogo ainda é mais alto que ele. Aí o Diogo falou assim pro Diego que foi muito difícil ter que votar na Vitória, que ele fez isso com o coração doendo, com o coração meio assim. Aí o Diego disse assim para ele que não tem muita opção nesse momento do jogo, a não ser ter que votar, porque é assim que o jogo pede. Você tem que votar em alguém, você tem que escolher alguém, e eles vão entender que não é para levar pro pessoal, porque isso é um jogo. Seria interessante se todo mundo entendesse desse jeito, mas a gente sabe que nem todo mundo entende ou percebe dessa maneira, né? A gente sabe que a maioria das pessoas ali cria logo um ranço quando ela é votada. A gente sabe muito bem disso, então a gente já imagina que essas relações aí não vão durar muito tempo, essas relações aí vão acabar se rompendo quando o jogo for avançando e o voto tendo que acontecer. Aí lá no Quarto Fantástico, o JP, gente, eu vou chamar o João Pedro de JP, porque fica mais fácil da gente entender quem é quem, tá? Porque ficar chamando de João Pedro, João Gabriel, a gente fica confuso, então é mais fácil a gente chamar um de JP e outro de JG ou GG, porque fica mais fácil de vocês entenderem quem é quem, fica mais fácil de vocês saberem quem é quem, porque senão a gente vai ficar repetindo João Pedro, João Gabriel, João Pedro e João Gabriel, e a gente vai acabar ficando completamente perdido aí nos gêmeos, porque eles são muito parecidos um com o outro. A diferença é que um tem uma pintinha e a tatuagem de um lado, e o outro tem só uma tatuagem. Mas enfim, o JP expressou ali que ele estava muito descontente com o Marcelo. Já começou a ter uma rusga aí entre eles, né? Porque o Marcelo estava contando que o pessoal do Quarto Fantástico já fosse um grupo só. Mas eles estão deixando claro que não são um grupo só. Aí eles disseram ali que eles ficaram muito chateados com essa imposição do Marcelo de votar na Vitória. Disse aí o JP, eu tô com mais afinidade com Vitória e Matheus. Eu vou votar na Vitória e no Matheus por causa do Marcelo. Se eu escutar isso de novo, eu vou conversar com ele. Seja lá como for, o Marcelo ficou extremamente chateado com isso. O Marcelo não gostou nem um pouco de não ter conseguido colocar no paredão quem ele realmente estava planejando colocar no paredão. Aí depois o Diego Hipólito foi ali conversar com a Aline, estava mais aliviado, porque ele disse que o medo maior dele não era nem de ir para o paredão. Ele disse que uma hora ele sabe que eventualmente ele vai ter que ir para o paredão mesmo, que ele está ciente que o jeitão dele é um jeitão que não agrada a todo mundo, ele sabe que uma hora ou outra as pessoas vão acabar encucando com o jeito dele e tal, mas que o problema não era esse. Ele disse que não queria ir no primeiro paredão do BBB. No primeiro. Ele disse que o primeiro ele tinha que ser evitado.
Aí ele recebeu vários elogios aí todo mundo destacou a carreira olímpica dele, puxando o saco, na verdade. Vamos ser sinceros, porque o que muita gente fez foi só puxar saco dele. Só isso, porque, cara, ele tem uma carreira esportiva, é uma carreira ali nas Olimpíadas, o cara ali tem, de uma certa forma, esse jeitão ali, conhecido já por muita gente e tal, estão só puxando o saco dele. Aí o Vinícius e a Graciane foram lá, disseram que ele é um seleto grupo de atletas olímpicos que está na história. Tudo, obviamente, porque o próprio Tadeu falou isso lá para eles, né? Que existe ali uma manobra na ginástica olímpica em homenagem ao Diego Hipólito, porque foi só ele que conseguiu realizar e tal. Então eles foram puxar isso aí e deram uma puxada de saco no Diego. Acredito que também fizeram isso para evitar com que ele fique se vitimizando, com que ele fique com aquele discurso, ai, ninguém gosta de mim. Acredito que foi por isso que eles deram essa puxada de saco nele. Aí o Diego disse assim que passar pela primeira semana era o mais difícil e que ele não tinha noção de como o Big Brother é muito difícil. E que o maior medo dele era justamente cair no primeiro paredão. Nos outros, tudo bem, mas cair no primeiro, não. Vamos ver, né, Tigrão? Vamos ver se você vai conseguir superar isso quando você cair nos próximos, né? Porque uma hora você vai cair. Pode ser que você não caia agora, no começo, porque as pessoas vão ficar um pouquinho aqui puxando o seu saco e tal. Ainda mais o pessoal ali do Quarto Fantástico. O Marcelo, que praticamente já está eliminado, ele certamente não vai ser aquela coisa de ficar enchendo muito o pessoal para votarem em vocês. E conforme vocês também forem se enturmando com a casa, o ranço que a casa criou de vocês tende a baixar um pouquinho mais, né? Seja lá como for, o Diego tinha o medo de ir para o primeiro paredão. Aí depois tava lá o pessoal do Quarto Fantástico, do Grupo Fantástico, vamos dar este nome para eles. Reunidos ali na cozinha, e o Marcelo começou a reclamar da formação do paredão por causa da estratégia usada. E aí ele disse, esses caras, ele estava falando esses caras, tá? Ele estava se referindo ao Mike e ao Gabriel, porque foram os dois que furaram a estratégia. Qual era a estratégia, gente? A estratégia que eles tinham montado antes do paredão começar era que todo mundo votasse na Vitória e no Matheus, porque aí não ia empatar. Só que os irmãos gêmeos não quiseram votar na Vitória e no Matheus, votaram no Diego e na Dani, e o Mike e o Gabriel também votaram no Diego e na Dani. Inclusive, tem a tal da questão externa que o Mike deixou ali bastante claro. Daqui a pouco eu falo para vocês qual é a questão externa que envolve eles, tá? A gente já deu uma apurada aqui, uma apurada ali, eu já dei uma olhadinha lá nas fofocas do X, então eu já sei mais ou menos o que tem a ver ali, qual é a tal da história externa que envolve eles. E aí o Mike disse que não tinha não, que não foi isso, que a estratégia deles era completamente diferente. Ele disse que a estratégia que todos eles usaram foi a mesma que ele usou, e que se fosse autoimune, aí as coisas seriam totalmente diferentes. É porque o Marcelo e a Arliane, eles queriam pegar a imunidade do anjo, de todas as maneiras. Eu já falei para vocês que eles queriam, só que ninguém ia se arriscar a dar uma imunidade para eles. Quem desse imunidade para o Marcelo e a Arliane automaticamente estaria no paredão. Como a própria Aline falou ontem, não era segredo para ninguém que a indicação era óbvia. Não era segredo, o Vinícius também deixou claro que essa indicação do Marcelo e da Arliane era óbvia. Então, qualquer pessoa que desse imunidade para eles ia para o paredão no lugar deles. E eles não iam querer isso, né? Eles não iam querer que essa coisa acontecesse. Mas tinha um negócio ali da Mira e tal. Eu nem tô falando da Mira, gente. Porque aí no caso da Mira, se eles dessem a imunidade, sobrariam lá
os Gêmeos e o Diogo e a Vilma. O Diogo e a Vilma seriam os indicados aí por extensão. Só que o Marcelo e a Arliane seguiriam no paredão porque eles seriam os mais votados. Então foi uma estratégia completamente errada, sim. Mais do Marcelo e não dos meninos. Os meninos só deram um chumbo trocado ali em cima. Só um chumbo trocado mesmo. Seja lá como for, você percebe aí que o Marcelo, olha a cara dele. Ele ficou muito chateado com o que aconteceu. Ele continua chateado com os meninos terem votado no Diego e na Dani. E não fizeram aquilo que ele tinha planejado. Mas era o que ele planejou e não necessariamente o que os outros queriam fazer, né? Se tem uma coisa que essa primeira votação deixou bastante claro, é que a casa, apesar de ter assim um grupo de um lado e um grupo para o outro, não tá tudo preto no branco e 100% definido. Ainda tem um espaço para fazer manobra, tem gente que tá solta, que pode ir para um lado ou para outro. Interessante a gente ver essas leituras daqui. Mas presta atenção aí na Dona Vilma, né? Dona Vilma sempre atenta aos papos. Só não fala muito, né, Dona Vilma? Tá na hora da senhora falar um pouquinho mais, tá na hora da senhora falar hoje no Sincerão, tá na hora da senhora mostrar aí a que veio, né? Eu já imagino que a senhora não queira ficar muito no BBB. Eu até concordo com a senhora, até por causa da sua idade e tal, é meio complicadinho mesmo a senhora aguentar tantos dias ali. Mas a senhora tem que falar, a senhora vai ter que dar uma justificativa do porquê o público deve sustentar vocês aí dentro, tá bom? Seja lá como for, os meninos não gostaram da imposição do Marcelo, e especialmente aí o JP, que tem a pintinha no nariz, tá? Você percebe que ele tem aqui uma marquinha no nariz, então a gente já sabe quem é. O JG ou GG, ele tem ele é mais nervosinho para as coisas, né? Vocês já perceberam isso aí também. Aí depois disso, lá no quarto, as meninas foram conversar. Deixa eu só mudar aqui o negócio do texto, porque enquanto, gente, eu tô falando com vocês, obviamente, eu tenho tudo anotado aqui, senão eu vou me perder, tá? E a pior coisa quando a gente tá falando aqui é exatamente isso, você correr o risco de se perder. Lá no quarto, as meninas foram conversar com a Vitória e o Matheus. Aí, primeiramente, as meninas começaram a discutir ali se elas deveriam ou não deveriam revelar que elas tinham votado no Diogo. Aí depois, a Tamires disse que ninguém deveria saber em quem elas tinham votado. Aí a Giovana disse, se ele perguntar, a gente vai mentir? Aí a Tamires responde, disse que não é uma questão de mentir, mas é uma questão de não abrir o jogo, que elas não são obrigadas a contar nada e tal. Mas acabaram revelando, inclusive. As irmãs Camila e Tamires são, assim, do que eu posso qualificá-las hoje, vendo tudo que eu vi ontem de madrugada. Elas são muito invejosas e elas são muito, mas muito mesmo chatas. Querem cagar regra, querem dizer o que pode, o que não pode falar, o que pode, o que não pode dizer. Elas, por exemplo, contaram para o Diogo que a Vitória tinha votado nele, sendo que a Vitória pediu para elas não fazerem isso. Então elas são invejosas, maldosas, elas têm uma certa inveja da forma como a Vitória consegue transitar pela casa, e elas não têm o mesmo trânsito, então elas ficam ali nessa coisa, elas são muito chatas, elas são muito enjoadas, mas muito enjoadas mesmo. Aí depois, elas começaram a querer cagar regra pra cima da Vitória. Começaram a dizer ali que não pode mais comemorar, que a Vitória, por ter ganhado a prova bate-volta, não podia comemorar, porque ela tinha que ter empatia com as pessoas que estavam no paredão. É sério. Ela falou que a Vitória tinha que ter empatia com as pessoas que estavam no paredão. E que a comemoração foi exagerada. Gente, me fala uma coisa. Você tá no paredão, você ganhou uma prova, você escapou do paredão.
o que há de mal e o que há de errado votar, votar não, e comemorar isso, comemorar a sua vitória. O que tem de errado isso? Quem se deu mal caiu no paredão, isso não é problema deles. Mas não, as meninas foram cagar a regra, foram dizer ali pra Vitória e pro Matheus que eles exageraram no paredão, que depois que acabou tudo ali, que a comemoração deles foi muito, mas muito exagerada e tal, mas que depois ela ficou olhando para as caras e bocas e que a leitura que vão fazer dela é que ela é camarote e que ela não tá se importando nada com a vida dos outros, não sei lá o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, Camila, que mulher chata. Tamires, vocês são muito chatas. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí não é os outros, porque ninguém estava falando da Vitória e do Matheus. Ninguém. Inclusive, se qualquer um dos dois ganhasse, se o Diogo ganhasse, comemorasse, ficasse feliz, vocês não estariam falando isso pra ele. Vocês não estariam comentando a vitória dele. Vocês não estariam comentando o exagero na comemoração dele. Por que vocês estão fazendo isso com a Vitória? Porque vocês não gostam dela. Vocês estão ali do lado dela para puxar saco. Porque ela é camarote, porque ela é famosa. Vocês têm o sonho de serem famosas, só que vocês não conseguem isso. E acho que já deu para ver o porquê que vocês não conseguem isso, né? Vocês são muito, mas muito invejosas. E o público não gosta disso. Aí o Matheus, e pra mim o pior, não é nem a Vitória, não é nem só elas ficarem pegando no pé da Vitória, é o Matheus aceitar essa narrativa assim de boa. Disse o Matheus assim, eu cometi uma gafe federal ali na sala. Você não cometeu gafe nenhuma, Matheus. Você simplesmente comemorou uma coisa que você conquistou. Não há nada de errado nisso. Olha, esse discurso que eles estão fazendo ali é o que vai acabar com eles. E é o que vai acabar com as próprias meninas. Porque ninguém gosta. Isso aí é o tipo de discurso de vitimização. Ai, porque elas são famosas, já tem dinheiro, já tem tudo. E a gente não tem nada. Mas vocês não estão aí, gente, usufruindo de riqueza nesse momento. Todos estão em pé de igualdade. Camila, Tamires, Vitória, Matheus, e todo mundo está em pé de igualdade. Então, não tem isso, gente. Não tem, é impossível essas meninas aí gostarem da Vitória. Elas não gostam. Aí depois a Camila disse que elas têm que jogar com respeito, que tem que jogar com respeito mesmo, porque tem que ter empatia com os outros. Não, você tem que comemorar a vitória que você teve, porque foi uma vitória sua, suada. Foi uma vitória que você conseguiu escapar, derrubar a estratégia do outro grupo, derrubar a estratégia do seu oponente. Não há nada de errado com isso. Errado é você fugir dessa comemoração. Mas isso é muito para as meninas que não querem jogar. Vocês já perceberam que essas meninas são plantas. Vocês já perceberam isso, né? Perceberam mesmo que elas são plantas. Especialmente a Tamires. Olha que eu tinha apostado que a Tamires fosse causar mais confusão e ela não causou. Ao contrário, ela é a que fica tentando podar a outra. E depois foram reclamar para a Aline, foram contar a mesma história para a Aline, mas a Aline deu um fecho nas duas também, tá? A Aline já disse para as duas ali que ao invés delas ficarem querendo podar os outros, elas têm que pensar nelas e focar nelas e não nos outros. Seja lá como for também, a Vitória e o Matheus tiveram uma discussão ali, tá? A Vitória começou a dizer que o Matheus não deixava ela falar, que o Matheus não deixava ela se expressar, e as meninas ali só jogando caos, né? Pra vocês verem que essas meninas não gostam da Vitória. E a Vitória, ou ela tá assim, achando que é bom ficar do lado das meninas, por causa dessa coisa toda de discurso, essa coisa toda aí envolvendo lacração, ou então ela não tá enxergando que as meninas não gostam dela. Porque se ela estivesse enxergando isso, ela já teria se afastado. Eu, por exemplo, já teria me afastado de uma pessoa que claramente tá tentando me sabotar. Que é isso que as meninas estão fazendo ali, tá? Aí depois teve a tal da conversa ali
da Tamires com o Diogo. Aí a Tamires chamou ele para conversar, disse ali que ela não tem nada contra o Diogo, disse ali que foi só jogo, que ela começou a sentir que ele e ela estavam se distanciando. Aí o Diogo joga na cara que não tem trocas entre eles e que o negócio foi piorando depois que elas foram pro VIP e ele continuou na xepa. E aí ele disse: a sensação que eu tive é de não ter espaço para trocar com vocês. E não teve, porque as meninas, gente, agora que o seu Fifi deveria agir, né, Dourado? Tava na hora de botar o seu Fifi aí para falar. Porque se o seu Diogo ouvisse o que as meninas falaram dele, as meninas só faltaram chamar ele de abusador. As meninas só faltaram acusar o Diogo de ser lá abusador, não sei o quê. Se ele ouvisse essas conversas, eu tenho certeza que a visão dele sobre elas mudaria rapidinho, né? Aí a Tamires disse que a percepção dela de prioridade está em aberta e que elas podem ali ter uma troca com ele e tal. Mas me parece que o Diogo não tá mais tão afim. Me parece que o Diogo não quer muito mais aproximação com elas não, tá? Me parece, olha o olhar dele pra cima dela. O olhar dele me parece uma coisa séria. Me passa a impressão de que, ó, eu tô falando sério, vocês aqui não estão falando sério comigo. Eu entendi assim, ele tem essa coisa meio séria mesmo, tá? E aí ela começa a chorar, começa a dizer que ela errou com ele, errou na interpretação que ela teve com ele e tal, errou o que elas estavam pensando sobre ele. Vocês só faltaram dizer que o cara era um abusador. Vocês só faltaram dizer que o cara tava dando em cima de vocês, que o cara era um abusador, gente. Pelo amor de Deus. Vocês são ridículas. Ridículas, eu não gosto delas. Aí, de novo, mais briga lá do Matheus com a Vitória. A Vitória chorou, porque ela disse que o Matheus ali não deixa ela falar, que o Matheus não deixa ela se expressar, que o Matheus não deixa ela ter o espaço dela. Aí um rebate o outro dizendo que não tá dando espaço pro outro e tal. Gente, foi assim uma coisa, e eu tenho certeza, isso aqui assim não é nenhuma opinião sobre o que vai acontecer com a amizade deles. Isso aí é uma coisa que eu já vivi, já tenho essa experiência. Eu tenho certeza que eles não serão amigos depois que esse programa acabar. Porque a amizade dos dois é uma coisa muito tóxica. No meio dessa conversa aí, eles revelaram que se conhecem há pouco tempo, há 1 ano só. E 1 ano, gente, é muito pouco para você conhecer uma amizade, para você conhecer uma pessoa. 1 ano é pouquíssimo tempo para isso. 1 ano é pouquíssimo. Para você conhecer, para você conviver, para você saber o que é a pessoa e tal, você precisa ter muito mais tempo do que isso. 1 ano, ainda mais assim, porque é meu melhor amigo e tal, não é seu melhor amigo, Vitória. Você que gosta de chamar ele de seu melhor amigo, mas ele não é seu melhor amigo, tá? Ele só se aproveitou da oportunidade que você deu para ele, de visibilidade, essas coisas, e tá na cara que é só para isso que ele tá aí mesmo. Tá? Esse cara, ele vai ser um dos problemas aí pra Vitória, e tem certeza que a amizade dos dois não vai durar aqui fora, tá? Certeza, pode anotar e cobrar depois. Eles não vão ser tão amigos assim, e ainda acho que nem vão querer se olhar na cara um do outro. Vai ser meio complicado, viu? Meio complicado. E as meninas metendo ali o fogo para a briga dos dois acontecerem, né? Para vocês verem como essas meninas são maldosas. E isso vai pegar para elas. Porque se o público tivesse gostado delas, era fácil, mas o público não gosta delas, né? Não gosta. Enquanto isso, o Marcelo e a Arliane estavam lá criticando o pessoal do Quarto Fantástico. Disse que eles eram sem noção. Aí o Marcelo disse: os meninos são tão sem noção que preferem se colocar em risco. E aí a Arliane até disse: eu perguntei 2 vezes se vocês com quem vocês preferem ir para o paredão. Disse ela que o público tá vendo, que não é agir contra os princípios, é se livrar do paredão.
Mas aí que tá, Marcelo, você também quis impor o negócio para eles, esquecendo que eles já tinham essa rusga com os meninos lá, o Diego e a Daniele. E se eles já tinham essas rusgas ali, obviamente que eles iam dar o chumbo trocado. E errado eles não estão. Errado é você de achar que você pode contar com o voto de todo mundo, sendo que você não tem o voto de todo mundo. E isso é que é o errado, tá bom? Esse é o maior erro de vocês, viu, Marcelo? Isso não vai dar muito certo. Enquanto isso, a Vitória continuava chorando ali na discussão dela com o Matheus. Essa amizade dos dois, gente, é muito tóxica. Tóxica demais, tá? E eu espero que a Vitória enxergue que o principal ponto de separação dessa amizade dela está justamente nas meninas, na Camila e na Tamires. Porque se ela continuar aí achando que não, ela vai se dar mal, tá? Mas eles brigaram, as meninas começaram a falar ali aquela coisa, encheu o saco. Espero que Vitória acorde, tá? Aí depois o Diogo foi conversar com a Aline ali na dispensa. Foi pedir desculpas. Um foi pedir desculpas pro outro ali do que estava acontecendo e tal. Foram ali pedir desculpas das coisas que estavam rolando. Aí eles conversaram ali, disse ali, a Aline falou que ela pediu para darem mais abertura para ele. Disse ela, achei que não era justo eu fazer isso, porque eu enxerguei você em tudo que eu te falei. Disse aí a Aline. E aí ele falou, eu senti que você teve um outro olhar diferente para mim. A gente brinca e tal, mas é no olhar que a gente sente. E aí eles começaram a discutir ali que essa história lá, lembra lá que nos primeiros dias eu falei pra vocês que eles estavam falando lá do negócio do cabelo deles, dos dreads que eles usam e tal? Então era disso também que ele estava falando. Aí ele começou a dizer que notou um certo afastamento dela, que notou que ela tá ali um pouquinho distante dele e tal, porque os dois tiveram essa afinidade nos primeiros dias, se desculparam ali e tal. E aí eles começaram essas coisas aí de reaproximação. Me parece que as meninas depois ficaram botando pilha em cima da Aline para ela ficar dando em cima do Diogo. Mas me parece que o Diogo não tá afim disso. O Diogo não quer isso. Aí depois a Tamires e a Camila começaram ali a refletir juntamente com a Aline, né? Que elas estão errando ali sobre o jogo, que elas têm dúvidas sobre o jogo. Aí elas começaram a dizer que elas estão totalmente erradas no jogo. E aí a Camila disse que estava na hora delas jogarem com o coração, delas entenderem o que elas têm que fazer. Aí a Tamires disse que não quer mais proteger ninguém, que não vai mais fazer estratégia para proteger ninguém ali, que ela não quer mais saber disso. E aí a Camila disse que a Vitória é muito soberba quando ela comemora e quando ela faz essas coisas. Ai, gente, me dá uma coisa com essas meninas, sério mesmo. Essas meninas aí, elas não conseguem se enxergar. E eu vou repetir de novo para vocês. Espelho é o que menos falta nessa casa, né? Se elas se olhassem mais no espelho, elas saberiam que elas precisariam falar um pouco delas e não das meninas. Aí depois a Vitória ficou muito incomodada quando ela descobriu que as meninas tinham revelado para o Diogo que ela e o Matheus tinham votado nele. Ela ficou muito chateada. Mas as meninas chamam a Vitória de soberba, né? Olha, eu vou já chegar nessa parte, né? Aí teve lá o momento do quarto, tá? Do Diego e da Dani, que estavam cansados, foram dormir cedo, não ficaram a noite toda acordados. Uma das coisas que ele falou é que tá na hora deles pararem de se vitimizarem. Tá na hora deles começarem a fazer alianças estratégicas, de se aliarem às pessoas certas, de buscarem ali, que eles vão ter que estar do lado do grupo que tirou eles do paredão. Aí o Diego concordou com a irmã dele e disse que eles precisam se blindar agora, porque o jogo é isso, é blindagem, você precisa estar se blindando, você precisa estar fugindo dessas coisas, e que eles não precisam se vitimizar,
acabou vitimização, não dá para se vitimizar mais. Vocês só se vitimizam se vocês quiserem se vitimizar, não é porque ninguém está pedindo para vocês se vitimizarem. Ao contrário, eu entendo que é chato as pessoas não darem oportunidade de vocês falarem, mas se vocês continuam reforçando isso, também as pessoas se vitimizam. Aí, outro momento ali, a Vitória reclamou sobre essa atitude da Camila e da Thamires terem revelado o voto dela para as outras pessoas, sem consultá-la. Disse aí, a gente já ia lá, talvez não falar que tinha votado, mas as meninas falaram sem conversar com a gente antes. E aí o Matheus disse que as meninas expuseram o grupo, mostraram ali para todo mundo que eles simplesmente não respeitaram a atitude do grupo e que não foi nada do interessante. Não era interessante fazer o que eles estavam fazendo. Aí, em outro momento, a Camila disse que a Vitória estava prejudicando o Matheus, que a Vitória é toda soberba, mas o Matheus é o oposto, e que isso poderia acabar prejudicando o Matheus. Aí a Thamires começa a dizer que a Vitória está incomodando as pessoas com o jeito dela, que a Vitória está sendo aquela pessoa muito expansiva e que a comemoração dela na frente dos outros incomoda todo mundo. Não, vocês são chatas mesmo, meninas. Vocês são chatas. Chatas. Vocês não vão durar muito tempo ali nesse jogo. E aí, lá na academia, a Arliane fez uma montagem. A Arliane fez uma divisão de como é que está a casa naquele momento. Ela foi lá, montou esse quadro aí para vocês verem os grupos, como é que eles estão. Inclusive, olha como ela coloca ali a Camila e a Thamires completamente afastadas de grupos, tá? As meninas bailarinas, a Dona Delma e o Guilherme também sem grupos, afastados ali. Colocam a Aline com o Vinícius na liderança, porque eles são os líderes. E aí os grupos, ela com o marido num grupo, eu esqueci quem são esses outros aqui, tá? O pai e a filha, desculpa, e o Diogo e a Dona Vilma, eles jogaram pra cá pra baixo. Na prática, olha aí o que eles fizeram, olha aí a divisão que ela colocou. É isso aí mesmo. Elas simplesmente colocaram que o grupo dela é justamente ela, o marido, a filha e o pai. Acabou. Não tem mais outros grupos. E foi só depois que ela juntou ali o Diogo e a Dona Vilma. Porque afinal ficaria chato não incluir eles ali. Aí na academia eles ficaram se perguntando quem tinha feito essa divisão toda. Foi a Arliane, tá? Foi ela que fez essa divisão toda. Aí lá no quarto, eles começaram a falar dessas atitudes ali da Arliane. Da Arliane não, essas atitudes da divisão da casa, de votos e tal. Começaram a dizer que o Diego estava fazendo drama ali e tal, que foi muito drama, que foi muita coisa chata que estava rolando ali dentro. Comentaram ali sobre o drama e tudo o que estava acontecendo, tá? Aí teve um outro momento na madrugada, a imagem não entrou aí, tá? Que o Marcelo, ele fez uma promessa. O Marcelo fez toda uma promessa. Ele disse aqui o que ele vai falar e eu vou ler para vocês. Disse o Marcelo: amanhã eu vou falar para eles, Aline e Vinícius. Vocês disseram que nós não somos prioridades ou não são nossas prioridades. Mas vocês acham que não são prioridade de alguém dessa galera toda? A galera toda tá rodeada porque vocês são líderes. Pega todo mundo e pergunta, eu sou prioridade de quem aqui? Vocês falaram tanto de senso de justiça e não deram oportunidade pra gente, pro Edir e pra filha dele de conversar. Vocês sempre foram as pessoas da vez e que tiveram voz. É muito cômodo votar na gente, a gente foi direto pra xepa e fica revezando cama. Quero ver se tivesse dado essa oportunidade. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, Marcelo, que argumento bosta que tu vai usar contra a Aline, porque a Aline vai jogar isso na tua cara, mulher.
a Aline vai jogar isso na tua cara e dizer que é direito dela ter como líder escolher quem ela quisesse botar no VIP. Que ela podia repetir o que ela quisesse. O cara é muito sem noção, vocês já repararam, né? Só aí, por essa fala que eu li do Marcelo, o quanto que ele é sem noção. Aí depois teve um outro momento ali que o Diogo falou que a forma como o VIP e a Xepa são escolhidos reflete o caráter das pessoas. Disse ele, quando mudam as pessoas que vão pro VIP, e as pessoas mudam quando vão pro VIP, as pessoas mudam quando tem poder na mão. E aí o Marcelo começou a dizer que a escolha do VIP foi estratégica e tal, e que poderia ter chamado a galera que pegou a Xepa no primeiro dia para ir pro VIP, que assim teriam conquistado eles. Não teria não, Marcelo. Não seja hipócrita, Marcelo. Admita que você simplesmente só queria ter um pouquinho ali de mordomia, mas você é hipócrita. É isso que você é, basicamente. Aí depois dessa história toda ali, todo mundo no quarto começou a comentar ali sobre o Diego, começaram a falar ali sobre essas atitudes do Diego. Aí o Edberto disse que em 5 minutos o Diego estava dentro daquela fantasia, sussurrando. Aí o Mike, que já tem o ranço do Diego, começou a dizer que ele faz muito VT. Aí o Gabriel mencionou que as atitudes do Diego depõem contra ele, porque ele vive batendo de frente com as pessoas que ele gosta. Depois ele se autodenominou como mentiroso. E aí eles disseram que o Diego e a irmã vão ser alvos do quarto ali deles e que eles vão acabar votando no Diego. E aí ele disse que que eles não vão deixar de votar no Diego, não vão deixar de cair em cima dele, mesmo com a irmã não tendo nada a ver com isso. Aí hoje de manhã o Diego acordou, fez café para todo mundo. E ainda disse que o café estava forte demais, porque ele esperava que ninguém fosse reclamar disso. Nem sei se reclamou. Aí o Marcelo estava ali conversando com o Edberto. E aí ele começou a dizer que ele já tinha entendido o porquê que o Mike e o Gabriel tinham votado no Diego e na Daniele e não seguiram ali a estratégia que eles tinham montado. Disse ali o Marcelo que eles tinham um negócio pessoal e que isso era mais importante para eles. E aí, depois o Edberto pergunta assim, por que então que a dona Vilma e o Diogo não chamaram a Camila e a Tamires para o paredão, já que era possível fazer isso, de dar o contragolpe nas meninas e tal? Porque as meninas, apesar de serem tão falsas e mentirosas, elas ainda estão fazendo um jogo social lá dentro bem escondido. Então ninguém pensa nelas. Elas são plantas, de fato. E aí eles começaram a dizer que o poder do líder foi muito grande essa semana, que o poder foi enorme e que eles realmente não tinham para onde correr diante dessa situação. Só aconteceu porque vocês deixaram, né? Aí depois o Marcelo sugeriu então para o Edi que estava na hora deles trazerem mais alianças para esse grupo deles. Só que o Edi discordou e disse que não dá mais para trazer um monte de gente, porque senão ele vai ficar muito disperso e que eles têm que ficar do jeito que eles estão, porque senão pode ser que caia mais gente deles no paredão. E vai cair, né? Vai continuar caindo, inclusive. E aí o Marcelo começou a dizer ali que as estratégias de voto foram completamente equivocadas e que ele mudaria a estratégia que foi usada no domingo, mas que ele ia resolver isso quando ele voltasse do paredão. Aí começaram a falar ali do jogo do Diego, começaram a fazer outras coisas ali, enchendo o saco, né? Vocês sabem, dessas coisas meio enjoadas, então, enfim. Aí depois, em outro momento ali, dessa fila que eles estavam pro raio-x, o Marcelo tá confiante de que ele vai voltar do paredão, ele tá muito confiante que ele vai ter essa chance aí de voltar do paredão, ele tá confiante que o público vai estar gostando dele e tal. No fim das contas, vocês já viram que não, né?
Aí a Arliane começou a dizer que ela tem a crença de que as torcidas estão se esforçando para deixá-los lá dentro. Disse ela, eu acredito até o fim nas pessoas que nos rodeiam e que a gente possa ter conquistado pessoas do Brasil. Vocês não conquistaram, né? O pessoal de Manaus, até onde eu vi, tá? Porque eu fui dar uma olhadinha lá no X, fui dar uma olhadinha em redes sociais do pessoal da Amazonas. Eles querem mais é que vocês se explodam. Ainda mais com essa história aí do golpe do Pix e tal, que o tal do marido dela tá envolvido, né? E aí o Edi comenta que as pessoas dizem não ter problemas, mas que estão mentindo. E ele falou que ele é muito incomodado, que ele vai, se ele continuar nesse jogo, ele vai incomodar muito mais, que ele vai fazer muito mais coisas, que ele vai partir para mais brigas e tal. Cuidado, viu, Edi? Se você continuar com esse ritmo, você vai acabar se dando mal, tá? Muito mal, inclusive. Aí depois a Arliane começou a dizer que ela espera que as torcidas aqui fora enxerguem o que eles estão fazendo ali dentro pelo jogo e que eles voltem desse paredão com força, não sei o quê. Não vai, né? Vocês já viram que não vai. Vocês já viram que não tem a menor chance deles voltarem. E eu já mostrei para vocês aí os números, né? Mas o Marcelo disse que vai fazer e acontecer hoje à noite. Tá prometendo. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo para comentar aí essa parte da tarde, o começo antes do Sincerão. Posso ser sincero para vocês. Acho que ele não vai entregar muita coisa não, tá? Acho. Porque quem promete muito, nada entrega. E a gente que cobre esses reality shows, a gente já tá mais do que acostumado a ver esse padrão se repetindo. Marcelo tá prometendo demais e não vai entregar tanta coisa assim. E pode até ser que ele venha a entregar. Se ele falar aquele argumento ali de prioridade, quem é prioridade ou não, ele vai se dar, ele vai levar um fecho tão grande ali da Aline, vai levar um fecho tão grande, não só da Aline, mas do próprio público, que quando ele sair, ele vai ficar sem entender. Mas pensa só, talvez tenha aí uma segunda chance, talvez Carelli chame pra Fazenda, né? Se bem que eu acho que nem na Fazenda esse cara se daria bem. Mas quem sabe, né? Carelli sempre pega alguns refugos que rendem no BBB. Talvez o Marcelo possa ter essa chance de ir pra Fazenda. Quem sabe? Daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.